Olá, tudo bem? Professor Vitor aqui. Nós vamos dar sequência no estudo de movimento uniforme e nós vamos falar agora de velocidade relativa. É um tema bem simples, é uma experiência comum que com certeza todos que estão vendo o vídeo tiveram ou terão. Eu quero aludir a você, antes de começar a pensar em qualquer coisa, em que você tente pensar no momento em que você viajou de uma cidade para outra. Quando você viaja, dentro da cidade, isso também acontece, mas é mais difícil de conseguir imaginar. Pensa que você viajou de uma cidade para outra. Em alguns momentos, pode ser que você viajou numa pista dupla, ou seja, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Aí você tem um canteiro e tá todo mundo voltando em relação a você. É mais segurança, estado de São Paulo costuma ser assim. Dependendo se você cruza para outro estado, você vai perceber uma coisa. A pista, ela deixa de ser dupla, ela começa a ser simples. O que isso quer dizer? Ali vira como se fosse uma rua em que você está indo numa mão e vem um outro carro vindo em outra mão. Então, ó, na mesma pista. O que acontece? Quando você tem a pista dupla, você experiencia algo. O que é esse algo? Você e os outros carros que estão indo não só na mesma direção, nós vamos considerar que na velocidade relativa vai todo mundo na mesma direção, ou seja, no caso, se é uma pista horizontal. Mas também está todo mundo indo no mesmo sentido. Ou seja, em relação a um certo referencial, eu estou indo para frente. E aí, quando eu olho lá do outro lado da pista, depois do canteiro, tem alguém vindo o contrário, para trás. Mas eu estou olhando só para quem está indo na minha mão. Estamos todos indo na mesma direção. Pensa uma coisa. Você já presenciou, claro, uma ultrapassagem. Pensa que você está no banco de trás, e aí você está no carro que ultrapassará o outro. Aí você observa muitas vezes o seguinte: quando o seu carro está ultrapassando o outro, pode ser que você até consiga ver quem está dentro do outro carro e o que eles estão fazendo. Por quê? Porque em relação a você, aquele carro em relação a você, a velocidade de ambos não é a velocidade que você olha no velocímetro ou no odômetro, é a velocidade de um em relação ao outro. E nós temos na física esse referencial, lembra só, eu preciso analisar o movimento de alguém em relação a alguém. E pode ser que, embora no velocímetro você tenha uma velocidade marcando, essa não seja a sensação que alguém que está em outro carro percebe de você, ou que você percebe de outro carro. Nós já discutimos isso, pensa só. Eu estou fora na estação de trem, vendo alguém dentro do trem. O trem está a 90 quilômetros por hora, ou seja, eu observo alguém dentro do trem a 90 quilômetros por hora, porque essa pessoa está dentro do trem e ela tem a mesma velocidade que o trem. A pessoa que está dentro do trem me vê também a 90 quilômetros por hora. Mas para mim, que estou dentro do trem, qual a velocidade do trem em relação a mim, ou de mim em relação ao trem? É zero se eu não estou me locomovendo, se eu estou sentado, deitado. É a mesma coisa. Embora o odômetro do trem possa marcar 90, depende o referencial que eu estou comparando. Uma pessoa de fora vê ele com a velocidade de 90, uma pessoa de dentro vê ele com a velocidade de zero. Eles estão em repouso em relação ao outro. É a mesma coisa. Por isso que, ó, velocidade relativa. Se ela é relativa em relação ao quê? É sempre em relação a. Em relação a algo. Bom, eu tenho que ter dois corpos, pelo menos, para poder fazer uma comparação em relação. Então, nós podemos fazer isso com mais? Sim, mas vamos fazer com dois. Quando eu olhar para a velocidade relativa, eu vou ter, ó, todo mundo andando no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Então, no mesmo sentido, eu posso ter os dois indo para a direita e os dois indo para a esquerda. No sentido oposto, eu posso ter, ó, os dois indo em uma direção de um possível choque, ou eles já se cruzaram e eles estão indo em direções opostas. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Beleza, agora vamos voltar para a experiência lá. Isso quer dizer que quando vocês estão no mesmo sentido, a sua capacidade de olhar, por exemplo, o que está acontecendo dentro do carro, ela é real. Por quê? Porque a velocidade daquele carro em relação a você ou você em relação ao carro não é aquela lá que está no odômetro. É o quê? A diferença entre essas velocidades. Por exemplo, se você está a 110 quilômetros por hora para essa ultrapassagem, outro carro está a 100, você não experiencia o outro carro a 100 e ele não te experiencia a 110. Um experiencia o outro com 10 quilômetros por hora. Agora vamos para uma pista simples. Volta lá numa pista simples. Todo mundo já passou. E veja só, quando você vai de contrário
passa um carro com o outro, ou isso acontece muito com um caminhão, por exemplo, muitas vezes, dependendo da velocidade, você consegue experienciar até um jato de ar, né? Isso chama vácuo. Por que que isso acontece, pessoal? Porque quando você está em sentidos opostos, a velocidade ela não vai se subtrair, ela vai se somar. Você já conseguiu ver o que está acontecendo dentro de um carro quando vocês se interceptam ou se cruzam, mas em sentidos opostos? É quase impossível de ver, de conseguir ver uma fisionomia ou ver o que está acontecendo ali dentro. Você pode ver só um vulto. Por quê? Porque agora você vê a soma das velocidades. Isso quer dizer que no mesmo sentido, eu teria uma subtração das velocidades relativas de um em relação ao outro. Porque em relação ao outro, eu não estou com aquela velocidade lá de 100 e 110. Eu estou com 10. Agora, se eu mantiver os mesmos valores de 100 e 110, veja só, se eu cruzo com alguém e eu estou a 100 outra pessoa está a 110, a relação entre as velocidades no momento da interceptação ou do cruzamento vai ser de 100 mais 110, 210. Essa sensação é muito rápido. Então pensa só, um carro a 210, é um carro voando. A forma de poder representar, por exemplo, aqui, ó, um a 110 e o outro a 100, então, ó, esse aqui está, vamos trocar, esse aqui está a 100 km por hora e esse aqui está a 110 km por hora, ou seja, tempo suficiente ele vai ultrapassar. Seria a mesma forma de representar este carro, ó, este carro paradinho, então, ó, com uma velocidade de zero, e este outro carro aqui se locomovendo com uma velocidade de 10 km por hora. Por quê? Porque a relação entre essas duas velocidades não é de 10? É a mesma coisa que acontece aqui. Essa seria uma forma de representar. Agora, se eu tenho este daqui com 100 km por hora e esse aqui com 110 km por hora, seria a mesma coisa que representar este aqui indo com uma velocidade de 210 km por hora e este outro aqui em repouso, com uma velocidade de zero. Entendeu? Sentidos opostos, você vai somar a velocidade, porque um em relação ao outro, agora você soma. A sensação de velocidade é a soma delas, a relação entre elas. Quando eles estão no mesmo sentido, será subtração. É a mesma coisa que você transladar isso para um sistema, para um exemplo em que um deles está em repouso e o outro vai com a subtração das velocidades. É a mesma coisa de um em relação ao outro. Essa é a mesma experiência para eles. Quando eles estão em sentidos opostos, seria a mesma coisa em que um está em repouso e o outro ir com a soma das velocidades. Então, agora colocando aqui com as equações, neste caso, a velocidade relativa, VR, ou VR, desse outro jeito aqui que a gente representa, fica a seu critério, será V1 menos V2. E quem que vai ser V1 e quem que vai ser V2? Porque você repara que eu não coloquei aqui quem é 1 e quem é 2. De verdade não vai importar, porque o que nós vamos olhar é para o módulo da velocidade relativa. Se é o módulo da velocidade relativa, eu não quero olhar o sentido dela. Ok? Então, assim, quem você coloca primeiro e quem você coloca depois não importa. Porque, por mais que esse valor dê negativo, uma vez que você faz o módulo, você terá o valor positivo. O que quer dizer toda vez que a gente coloca um módulo? Isso quer dizer que não me importa para a análise o sentido, eu quero só ter o valor absoluto, a intensidade dele. É como se eu estivesse transformando agora esse vetor em um escalar, eu quero só o valor dele. Então a sensação de velocidade quando é mesmo sentido é da subtração. E quando são em sentidos opostos, é a soma dessas velocidades. É só isso daqui. A gente não precisa complicar mais do que isso. Ok? Então, você vai aplicar agora as equações do movimento uniforme aqui e vai dar tudo certo. Agora, sempre que eu tiver dois carros, dois móveis, dois corpos, um em relação ao outro, você vai ter que ver se eles vão em mesmo sentido, subtrai, sentido oposto, você vai somar essas velocidades, porque essa é a sensação de um para o outro. E só para a gente dar mais uma contextualização, convido você a pesquisar alguns valores ou, das próximas vezes que você pegar pista, observa os valores de velocidade permitida. Você vai perceber uma coisa. As pistas que são simples tendem a ter uma velocidade permitida máxima menor do que uma pista
que é dupla, ou seja, você tem todo mundo indo no mesmo sentido, canteiro, todo mundo vindo no sentido contrário. É muito mais seguro assim. As pistas que são duplas, no geral, elas têm a velocidade permitida maior. Por quê? Porque se a gente já viu aqui, olha só, se eu estou indo numa pista dupla num sentido para frente, tem um outro carro que vai me ultrapassar. Eu estou a 100, esse carro está a 110. Esse carro, se ele acontecer alguma coisa, ele bater, por exemplo, na minha traseira, a sensação de velocidade deste impacto vai ser de 10 km por hora. Agora, veja só, 10 km por hora. Se eu venho a 60, olha, isso é muito menor do que 100 e 110. Se eu venho a 60 e o outro carro vem a 50 e nós nos chocamos frontalmente, ou seja, um oposto ao outro, a velocidade deste impacto, desse choque, é a soma dessas velocidades. Então vai ser de 50 mais 60, 110. Repara que as velocidades absolutas dele diminuíram drasticamente, ó, de 100 foi para 50, de 110 foi para 60. Eu diminuí, no geral, 100, 50 de cada um. E a do impacto, a velocidade do impacto, ela foi mais 100. De 100 ela foi para 110. Por quê? Porque é sentido oposto. Por isso que é muito importante você aí que já dirige, ou você que vai tirar a carteira de motorista em algum momento, ser muito cauteloso com isso, tá? Pista simples você tem que ser muito cauteloso. É melhor você às vezes evitar uma ultrapassagem, chegar mais tarde do que não chegar. É muito importante, porque ó, o choque, agora você tem um argumento de física. O choque, quando ele é frontal, quando ele é em sentido oposto, ele é um choque em que acontece a soma das velocidades para você gerar a energia daquele choque. Quando ele está no mesmo sentido, é a subtração. Repara na pista que pista simples terá velocidade permitida menor do que a pista dupla, velocidade maior, muito mais segurança, exatamente por causa disso. E você tem essa sensação de segurança porque você sabe que se você bater, ou alguém bater em você no mesmo sentido, vai ser menor. Agora, sentido oposto é muito perigoso, porque é a soma das velocidades que vai gerar essa energia deste impacto. Velocidade relativa é um tema que nós vamos voltar, eu vou relembrar com vocês, quando nós entrarmos na parte de colisão e choques. Porque, como eu contextualizei, isso vai ser uma das coisas que nós vamos ter que ver a velocidade da colisão para saber qual foi a velocidade que gerou a energia para aquela colisão. Beleza? Então a gente agora termina a parte de movimento uniforme, vamos fazer alguns exercícios de aprofundamento, alguns exercícios de vestibular. Gostou do vídeo? Comenta, curte, manda para algum colega, algum amigo, amiga que está precisando ver. E lembre-se que nós temos turmas de aprofundamento em matemática e física, com mais teoria aprofundada, mais exemplo, mais contextualização e também com resolução de várias listas de exercício e vestibulares. Beleza? Um abraço, até a próxima.